Imagine uma ampulheta. Mas em vez de areia, o que escorre são cédulas de dinheiro. O mundo passa hoje 14,5 bilhões de horas por dia em redes sociais. Isso equivale a 1,7 milhão de anos humanos drenados em 24 horas. É como se toda a população do Brasil desaparecesse em um ano, a cada dia. Você não está apenas distraído, está hipotecando sua mente e entregando seus futuros possíveis ao algoritmo. Cada notificação não custa só atenção, custa dinheiro real. Se a sua hora vale R$ 50, cada interrupção de 5 minutos é R$ 4,16 queimados. 4 distrações em uma manhã, igual a um almoço inteiro evaporado. Só que essa fatura nunca chega na sua caixa de entrada. E aqui está a inversão proibida. O vício não está em você, está no design da ferramenta. Plataformas foram criadas como cassinos digitais. O jackpot é o seu tempo. A roleta gira a cada rolagem. Mas existe saída. Uma mente livre não é aquela que abandona a rede, mas aquela que volta a ser dona de si antes que o feed decida. O algoritmo não rouba seus dados, ele rouba seus futuros possíveis. Você acha que perdeu minutos, mas no próximo bloco vai descobrir como perder uma herança inteira que nunca percebeu que recebeu. Imagine uma criança à mesa do jantar. Em vez de histórias, vê os pais enterrados nas telas. Essa é uma herança invisível, não palavras, mas reflexos. Não dinheiro que passa de geração em geração, mas vício disfarçado de normalidade. O condicionamento não nasceu com o algoritmo. Na escola, você aprendeu que silêncio era fracasso. Na religião, que pausa era pecado. Na família, que dizer não era rejeição. Resultado, um adulto treinado para obedecer, para dizer sim automático. Ao chefe, ao colega, à notificação. Hoje, o algoritmo assumiu o posto de novo pastor. Ele decide não só o que você assiste, mas o que você pensa em seguida. Em 2025, um estudo mostrou: quando o feed deixa de ser algorítmico e vira cronológico, o tempo gasto despenca. Prova clara, não é você que escolhe ficar, é a máquina que sabe como prender. E o custo? Se a sua hora vale R$ 50, 2 horas e 20 diárias nas redes equivalem a R$ 3.500 por mês em oportunidades mortas. Como pagar um aluguel de uma casa que você nunca entrou? O dízimo invisível que financia a máquina e sepulta seus futuros possíveis. Mas o perigo mais caro não está fora, está dentro. No próximo bloco, você vai ver como sua própria sombra virou a arma mais lucrativa do algoritmo. Feche os olhos e imagine-se diante de um espelho quebrado. Cada pedaço reflete um eu diferente. O disciplinado que quer vencer, o exausto que pede pausa, o rebelde que sonha em escapar, o sabotador que puxa você para baixo. Esse mosaico é sua mente fragmentada. A sombra não é acaso, é pacto oculto. Se eu parar, fracasso. Se eu não produzir, não existo. Se eu não agradar, serei rejeitado. Se eu pedir ajuda, sou fraco. Essas vozes funcionam como aplicativos rodando em segundo plano. Drenam energia sem você perceber. E cada pacto cobra um preço financeiro real. O sim automático, horas extras não pagas, projetos pessoais nunca iniciados, a distração crônica. Em 2024, pesquisadores mostraram que trocamos de tela a cada 47 segundos. Isso é menos do que o tempo mínimo para entrar em foco profundo. Resultado, você nunca chega no campo de batalha da criação. O vazio, roupas que você nunca usará, gadgets esquecidos, delivery comprado por ansiedade, tudo vira dívida. O ego, discussões para provar que está certo, que custam credibilidade, parcerias e negócios inteiros. Enquanto você acredita estar resistindo ao algoritmo, é sua própria sombra que reprograma o fracasso. O sistema apenas amplifica a rachadura que já existia dentro de você. Você acredita que liberdade é escolher o que consumir. Mas no próximo bloco vai descobrir a prisão mais sofisticada. A liberdade que parece escolha, mas é corrente dourada. Imagine um homem quebrando a coleira e correndo solto. Por alguns segundos, ele acredita estar livre, até perceber que corre dentro de uma roda de hamster banhada em ouro. Esse é o truque das redes. Você pensa que saiu da prisão, mas só mudou de jaula. Em 2024, pesquisas mostraram que quando o feed algoritmo foi trocado pelo cronológico, o tempo de uso despencou. Parecia vitória.
Mas os mesmos usuários migraram para outro aplicativo. Sai do Instagram, cai no TikTok. Sai do TikTok, mergulha no YouTube. A mente não encontrou liberdade, apenas trocou de dealer. E esse vazio cobra caro. Gadgets que você não precisava, roupas ainda com etiqueta, cursos que nunca aplicou, espiritualidade de vitrine comprada em parcelas que não curou nada, ostentação vazia em fotos de jantares que escondem a fatura estourada. O resultado é sempre o mesmo: cartão de crédito lotado, dívidas camufladas de prazer, sonhos engavetados porque o dinheiro que deveria financiar futuro paga os buracos do presente. Esse é o truque final: transformar silêncio em prestação, medo em boleto, e fazer você correr em círculos acreditando que cada volta é liberdade. Você acha que a saída é correr mais rápido, mas e se a única libertação for virar a roda ao contrário, reprogramando o código que prende a sua própria mente? Imagine correntes se partindo, mas não são de ferro, são linhas de código explodindo no ar, porque a prisão nunca foi de aço, foi digital, foi mental. E aqui está a virada. A ruptura não é deletar redes, isso seria só trocar de cela. A verdadeira ruptura é reprogramar o pacto invisível. Janelas rígidas de uso, de 30 a 60 minutos por dia, em horário fixo. Cada hora que você não entrega, vira investimento em futuro. Ambiente blindado, celular fora da mesa de trabalho, notificações silenciadas. Não é abstinência, é higiene mental. Controle de feed, sempre que possível modo não algorítmico. Cada conta que você silencia é uma dívida que deixa de nascer. Reversão de gatilho. Cada vibração vira pergunta: quanto vale minha hora agora? A notificação que antes sequestrava vira lembrete de liberdade. Essas práticas parecem pequenas, mas são linhas de código que reescrevem o destino. Em 2024, pesquisas mostraram que limitar o uso diário reduziu solidão e depressão em jovens. Empresas que adotaram janelas sem notificações aumentaram a produtividade em até 30%. Isso significa, na prática, mais 6 horas livres por semana. Horas que podem virar projetos, negócios, até riqueza real. Você não é fraco por se distrair. Você é humano diante de sistemas projetados para te manipular. Mas você é livre quando escreve o novo código. Mas cuidado, romper é só a primeira linha de código. O próximo passo sela o pacto que transforma essa ruptura em identidade permanente. E é aí que sua mente deixa de ser gasto e se torna patrimônio. Visualize sua mente como um labirinto. Corredores infinitos, luzes piscando, portas falsas. No centro, um minotauro chamado algoritmo. Durante anos você correu dentro desse labirinto acreditando que estava escolhendo o caminho. Mas hoje uma saída se abre e é iluminada não pelo feed, mas pela sua decisão. Liberdade mental não é ausência de redes, é presença de escolha. É calcular o preço de cada minuto antes de entregá-lo. É recusar a hipoteca invisível que transforma sua vida em lucro de terceiros. O mundo gasta 14,5 bilhões de horas por dia nas redes. Mas hoje, você pode recuperar apenas uma, e essa única hora pode ser a diferença entre um livro escrito ou não, entre um projeto iniciado ou esquecido, entre uma ideia milionária executada ou perdida para sempre. Porque no fim, cada rolagem vem de um fragmento da sua mente, mas cada escolha consciente recompra o direito de ser dono do seu tempo, do seu dinheiro e do seu futuro. E se hoje você entendeu como as redes hipotecam sua liberdade mental, no próximo episódio você vai descobrir algo ainda mais perturbador: como a desinformação em massa está sendo usada para reescrever a própria realidade, e porque talvez você não esteja preparado para isso.